Olá, eu assisti mais uma comédia romântica da Netflix e fiquei pensando em algumas coisas e resolvi vir aqui falar com vocês sobre. O filme se chama Amor à Primeira Vista, ele foi lançado ontem na sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo num sábado, e eu assisti ele logo que ele saiu, porque eu estou de férias e tenho esse direito. Fui dormir pensando em algumas coisas e aí acordei hoje e falei, bom, vou gravar. Ele conta a história da Hadley, que é uma garota que mora em Nova York, nos Estados Unidos, e ela está indo viajar para Londres para o casamento do pai dela, e ela acaba perdendo esse voo, e ela fica muito ansiosa porque ela precisava chegar no horário para o casamento, e aí nessa confusão de perder o voo, ela compra o próximo horário, e ela acaba conhecendo um garoto chamado Oliver, que também está indo para Londres, só que no caso ele é de Londres e mora em Nova York, ele está indo visitar a família, e eles acabam se encontrando ali no aeroporto, conversando antes de entrar no avião, e quando entram no avião, o destino começa a agir para unir esses dois, porque eles acabam sentando juntos e acabam se conectando nessas 6, quase 7 horas de voo em que eles estão indo para Londres e eles, obviamente, se apaixonam. Isso não é spoiler, porque é o próprio título do filme. Tá, e por que eu vim aqui falar sobre esse filme? Depois que eu assisti, eu fui procurar pela crítica, porque, né, eu queria assistir uma coisa leve na Netflix, eu falei, não importa o que a crítica está dizendo, o que importa é que eu achei dessa sinopse. E aí, beleza, assisti o filme, gostei, fui ler o que a crítica estava dizendo. E a crítica elogiou o filme, e eu não tava esperando por isso. Até agora, pelo que eu vi no Rotten Tomatoes, o filme tá com uma aprovação de 80%, o que é muito bom para um filme de comédia romântica da Netflix, já que eles não têm um bom histórico, assim, de aprovação pela crítica. E aí eu comecei a pensar no porquê que esse filme tava sendo tão bem recebido, apesar de eu não ter amado ele, tá? Eu achei legal, me fez pensar em algumas coisas, mas eu não achei, assim, genial. Inclusive, algumas coisas da edição me incomodam. Mas eu gostei da forma como essa questão da paixão à primeira vista foi tratada, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil de acontecer. Mas eu vou falar isso lá pro final e eu vou contar um pouquinho agora do que é esse filme, por que eu gostei dele, e aí no final eu falo por que eu me identifiquei tanto com isso. Beleza, eu já contei um pouco do que é o enredo desse filme, né? Os dois vão pra Londres, acabam se conectando nesse voo e se apaixonando, mas eu acho que a personagem principal desse filme não é nem a Hadley ou o Oliver, acaba sendo muito mais o destino. É o destino que acaba agindo nos pequenos detalhes para que eles se encontrem. Acho que esse acaba sendo o grande personagem principal desse filme, e é o que eu achei mais interessante também, porque é ele que faz com que eles acabam cedendo a esse sentimento forte que eles constroem nessas poucas horas de voo, e tem uma vontade de se encontrar novamente quando eles chegam em Londres. Beleza, sobre os personagens. Enquanto a gente tem uma Hadley, que é uma personagem que ela é muito mais ligada às humanidades, né? E ela tem medos muito mais ligados ao abandono, porque o pai dela se divorciou da mãe, foi morar em Londres, ela acabou ficando ali sem essa figura que era tão importante na vida dela. A gente tem o Oliver, que é um cara muito mais das exatas, que ele tem medos muito mais ligados à surpresa, de coisas que ele não consegue controlar. Então, por isso ele acaba estudando estatística, porque ele quer prever tudo, quer saber tudo que vai acontecer, mas ele não consegue, porque a gente não consegue prever as emoções e os sentimentos humanos, e aí as coisas acabam se misturando ali quando eles se encontram, e eles acabam se encaixando emocionalmente dessa forma. Isso também é bem legal, uma coisa bem construída aí desses dois personagens. Esse filme usa uma coisa, um artifício que eu acho, assim, perigosíssimo para filmes, que é o narrador. Geralmente, quando você tem um narrador num filme, ele corre o risco de se tornar muito pedante, uma coisa que mastiga muito mensagens que o filme muitas vezes deve passar no seu silêncio, nas mensagens que ele tá ali como plano de fundo, e não aquelas coisas diretas que geralmente os personagens falam ou fazem, né? Corre muito o risco de ficar uma coisa muito mastigada, muito óbvia, muito assim, sem uma necessidade muito grande de reflexão, e refletir faz parte de uma coisa, né? Quando você assiste um filme, a mensagem não é só o que tá ali, o que você entende dele também faz parte do filme. Então eu acho isso muito perigoso. E nesse caso a narradora mastiga tudo mesmo, tá? A Jamila Jamil, que interpreta esses personagens do decorrer do filme, que faz com que eles se encontrem, ela deixa tudo muito leve. E é uma comédia romântica da Netflix, gente. Então, pelo amor de Deus, tá tudo bem, tá tudo mastigado, até porque esse filme não é não se trata, né? Ele não se baseia numa falta de comunicação. Muito pelo contrário, tá? Vou falar disso um pouquinho daqui pra frente.
mas a narração deixa esse filme muito mais leve e muito mais interessante, né, por causa desses aspectos que eu também vou falar agora. Como eu falei, não é um filme sobre falta de comunicação, até porque eles estavam se conhecendo em 6 horas de voo e faz sentido até as coisas que eles omitem um do outro ali, das situações que eles vão viver. A Hadley no casamento dela e o Oliver no evento em que ele vai participar, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas a narradora acaba tendo esse papel interessante aí de destino, que eu acho que passa uma mensagem muito legal. Muitas pessoas acreditam no destino, e aí não tem nem como negar que o filme também acredita, né, nessa instituição coletiva que é a fé no destino, até porque ela é personificada pela narradora, que é a Jamila Jamil. Então não dá para eles falarem ali que o destino é uma coisa que pode não existir, até porque existe ali uma personagem que tá entregando essa crença aí que muitas pessoas têm. E realmente, né, ela deixa ali muito claro que ela tá ali para fazer com que os dois se reencontrem. Mas ela fala algo no decorrer do filme que eu achei muito interessante, que é por isso que eu acho que ela é a personagem principal e ela é a mensagem principal desse filme. Que o destino, ele realmente pode agir para que as pessoas se encontrem, né? Ele realmente existe, ele tá ali, só que ele não adianta de nada se essas pessoas não têm vontade, não agem por conta própria para se encontrarem e fazerem com que o destino faça o seu trabalho. Então isso eu achei muito interessante. Então, por exemplo, se a Hadley não percebesse no casamento dela que tinham pessoas ali que eram convidados da noiva, né, da esposa do pai dela, que estavam indo para esse evento que era muito parecido com o evento que o Oliver estava, e ela começa a confabular na cabeça dela, e ela realmente toma a ação de nada adiantaria ali o destino ter colocado aquelas pessoas para que ela encontrasse e pensasse naquilo. Ou então, se o Oliver, mesmo assim, encontrando a mochila perdida da Hadley, não tivesse a vontade, o ímpeto de correr atrás dela para entregar essa mochila, de que adiantaria ela ter esquecido a mochila, né? De que adiantaria o destino ter colocado a mochila dela ali, ter feito ela esquecer? Nada, porque o que importa ali é a vontade dos dois fazerem aquilo acontecer, que é o que move aquele filme, né? Então, no aeroporto, a confusão toda da alfândega, imigração, que eles se perdem, ela perde o celular, etc. De nada adiantaria. Então não adianta a gente ficar falando, é o destino que vai fazer as coisas acontecerem por mim, eu não vou fazer nada. Não, tem que fazer sim, se você quiser. E também não adianta nada o destino agir e ter uma pessoa merda aí querendo te encontrar, entendeu? Não vai, porque é melhor não seguir o destino também. Eu esqueci de falar uma coisa, esse filme é uma adaptação do livro que é de nome The Statistical Probability of Love at First Sight, que em tradução livre seria a probabilidade estatística do amor à primeira vista, que aí eu não sei se essa é a tradução mesmo, mas é um livro da Jennifer E. Smith, publicado em 2011, que a Netflix fez uma adaptação, o que faz bem sentido porque é um roteirinho muito bem escrito, só poderia ter vindo de um livro mesmo. Tá, e aí agora eu vou falar o porquê que eu achei que essa história é interessante, porque eu não achei assim um filme genial nem nada, né, uma coisa que eu super indicaria pra todo mundo, que é por causa do tema amor à primeira vista, tá? Eu sou uma pessoa, eu me considero muito sensato. E não no sentido moral da sensatez, né? Aquela coisa tipo, fada sensata, ele sabe de tudo, que ele decide o que é certo e errado. Não, não é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito racional, assim, eu consigo botar todas as razões de alguma decisão, né, de alguma coisa, quando você está fazendo uma equação para decidir alguma coisa ali, eu boto todas as coisas na mesa e eu consigo olhar muito pro todo e tomar uma decisão muito mais racional quando eu tô montando aí essa equação de decidir alguma coisa. E aí eu consigo tomar decisões não tão passionais quanto geralmente eu poderia tomar, caso eu não pensasse. Então acho que é muito mais nesse sentido, numa coisa muito mais cética e racional, do que um julgamento moral do que é certo e errado. É isso que eu acabo definindo muito mais como sensatez, né? Uma coisa muito mais fria para você conseguir tomar uma decisão. E eu acho que eu sou tão sensato nesse ponto, sei lá, penso tanto sobre isso, que eu acho que na minha cabeça é muito claro você entender que quando você tem essa equação de tomar uma decisão e você tem razões muito palpáveis, muito fatos, né, fatos muito claros para decidir alguma coisa, que tem alguns fatos ali que dependem muito mais da emoção do que da razão, e eles pesam muito mais nessa equação, e às vezes eles são coisas pequenininhas, mas eles pesam muito mais porque estão ligados à emoção. E aí você não consegue, assim, achar uma razão lógica para aquilo. Então você tem que entender que ali o que tá pesando é a emoção. E é óbvio que quando você acaba conhecendo alguém que você tem uma conexão muito forte, você sente, né, esse ímpeto, essa vontade tão grande,
é, é uma paixão à primeira vista ali, não tem como você negar. Não tem como você botar a razão acima disso, né? E isso é normal, é lógico, acho que faz parte do ser humano conseguir entender esses momentos de vida dele, né? E não seguir, tipo, não faz sentido conhecer essa pessoa agora, o que eu estou sentindo não faz sentido eu nutrir um sentimento tão grande em 3 horas de encontro. Não é assim que as coisas funcionam. Que bom que a gente não é robô, que a gente tem sentimentos. Eu gostei muito disso, só que o que eu mais gostei é que, beleza, isso é retratado no filme, só que isso não faz com que os personagens percam a sensatez deles. Eles sabem que eles acabaram de se conhecer e que tipo, as chances das coisas evoluírem são muito pequenas, então eles não botam expectativas lá em cima nas coisas. Então, tipo, eles estão num avião, eles sabem que é muito provável eles não vão se encontrar, mas eles ficam com aquela vontadezinha e tal, alimentam aquilo de uma forma saudável, e eu sou muito assim. Óbvio que quando eu vou num primeiro encontro, eu não acho que aquilo vai, meu Deus, eu vou casar com essa pessoa e é isso e tal. Não, mas você reconhece que aquilo foi uma paixão à primeira vista, mas você ainda se mantém ali tipo, beleza, né? Vamos dar uma chance pra isso. Então, eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha visto isso ser tão bem retratado em um filme, que acaba fugindo muito pra um clichê, né? Que a gente tá muito acostumado, daquela coisa paixão à primeira vista, e aí eles já se pedem em casamento, uma coisa meio Frozen, sabe? Que a Anna aceita o casamento do vilão lá, logo no primeiro dia. Então, não é assim que eu sou. E todas as vezes que eu gostei de alguém, foi assim, foi amor à primeira vista. Amor. Foi paixão à primeira vista. E isso foi muito significativo, assim, pra mim. Muito difícil crescer, alguma coisa crescer, né? Um sentimento crescer em mim se eu não sentir logo no começo aquela faísca. E por isso que eu gostei tanto desse filme, fiquei pensando tanto nele. Porque eu falei assim, cara, eu não sou louco então, né? Isso acontece com outras pessoas também. E foi bem retratado, não foi aquela coisa fantasiosa, né? E tão lúdica assim. Por isso que eu gostei tanto. Achei bem legal. Outra coisa que eu amei foi a família do Oliver e o velório vivo que eles fizeram. Amei o irmão dele, achei pra mim o melhor personagem. E a mãe dele é a coisa mais preciosa que tem nesse filme. E eu fiquei realmente, assim, muito emocionado com o velório vivo que ela fez. Talvez isso seja um spoiler, mas ela decide fazer um velório vivo pra ela conseguir comemorar a vida dela com as pessoas que ela ama antes que ela não esteja mais aqui, neste plano. E assim, muito bonito, muito interessante as homenagens que são feitas ali, porque em nenhum momento as pessoas sentem dó dela e da doença que ela tá vivendo e querem muito mais fazer uma celebração. Eu achei isso tão legal porque até em vida, né, muitas pessoas não gostam de fazer festas de aniversário, comemorar a vida delas dessa forma, assim, acabam perdendo muito contato com as pessoas. E não é porque a gente não tem um contato diário com alguém que a gente não merece comemorar a nossa vida com elas, né? Porque a gente acaba tendo relações que funcionam dessa forma mesmo, através da distância. E eu achei isso, assim, de uma delicadeza, de uma coisa bonita de se ver, que pra mim, assim, também é um dos pontos mais importantes desse filme, assim. Me passou uma mensagem, assim, tipo, cara, realmente, assim, eu não posso deixar de comemorar meu aniversário esse ano, nem ano que vem, porque o que faz sentido nessa vida pra mim é estar com as pessoas que eu gosto, né? E elas saberem disso e a gente comemorar as nossas qualidades, defeitos e diversões e risadas e chorar juntos. E eu achei isso, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso, gostei desse filme, gente.